Então, falando sobre a história da filosofia, estudantes, né, muito bom saber que vocês estão aí ouvindo, né, eu já antecipo, façam as atividades, retornem as atividades ali pela sala de aula virtual da Google, né, não deixe de fazer as atividades, é muito importante, né, para que eu possa acompanhar o processo de desenvolvimento de vocês. Né. É, não deixe de fazer as atividades, me responder e tal. Né? Hoje eu não vou deixar nenhuma atividade, nenhuma pergunta para vocês responder, mas eu peço para que vocês me enviem as anteriores, das semanas anteriores, né, para que nós possamos aí dar passos, né, na construção do conhecimento filosófico, para que possamos, né, também desenvolver melhor as nossas habilidades de reflexão, de pensamento, né, enfim. A filosofia nos auxilia nesta direção. Vou falar sobre a história da filosofia, né? A história da filosofia ela é muito importante porque nós conhecemos, né, o percurso do desenvolvimento da filosofia desde a sua origem até os dias atuais. A filosofia surgiu lá pelo século VII, final do século VII, início do século VI a.C., né, e vem construindo a sua história até os dias atuais. Então, portanto, nós vamos percorrer todo esse caminho, esse longo percurso de mais de 2 milênios, né, de história, de conhecimento construído, né, pela filosofia. Portanto, nós estamos aqui diante de uma das ciências mais antigas da história da humanidade. A partir do momento em que a filosofia se propõe a superar a mitologia, né, a superar o entendimento mitológico, né, dos fenômenos da natureza, das questões humanas, das questões existenciais humanas, a partir do momento que a filosofia se propõe a dar uma explicação racional, né, a partir da observação, a partir da análise dos fenômenos e de todas as coisas da natureza, né, e sobre nós mesmos, né, sobre nós, seres humanos, nós temos a filosofia como proposta de resposta a essas indagações, né, a essas indagações humanas. Somente os seres humanos, somente nós nos perguntamos, somente nós nos questionamos, né, somente nós fazemos perguntas sobre tudo que está ao nosso redor. E o ato de se questionar, né, o ato de se perguntar, é, mostra que nós somos seres curiosos por natureza. Né? Alguns pensadores dizem, olha, a filosofia sempre existiu, desde o momento que o primeiro ser humano começou a pensar. Mas nós podemos dizer que a filosofia foi sistematizada lá, iniciou, né, o processo de sistematização na Grécia Antiga, né, por vários fatores, né, sociais, econômicos e até mesmo de localização da Grécia, né, da Grécia Antiga. Por isso que a filosofia não surgiu em outro lugar. Né? Esse processo de conformação do pensamento filosófico, ele não surgiu em outro lugar, porque a Grécia Antiga ela possuía em seu território, né, no seu povo, na sua população,